jovem, tudo belezinha? Seja bem-vindo ao Café no Becker, o seu podcast sobre mercado de trabalho, carreira e capacitação profissional. E se você ainda não pegou, como é a nossa tradição, corre para poder pegar aquele cafezinho e aproveitar o episódio. O tema de hoje é: Antônio, como que eu consigo escolher a área na minha profissão? São muitas opções, eu estou confuso, eu estou confusa, não sei por onde que eu começo, o que vale mais? É pegar uma área que paga muito? É pegar uma área que tem bastante gente, que não tem ninguém trabalhando? Eu fico completamente perdido ou perdida. E se esse for o teu caso, pequeno jovem padawan, ou se esse é o teu caso, pequena princesa, eu separei 11 tópicos que vão te dar um norte para ajudar a fazer essa escolha. Belezinha? Então, bora conferir! Ponto número 1. Tendências e inovações tecnológicas. Se você aí está em dúvida dentro da sua profissão, sugiro escolher uma área onde existam várias tendências e inovações tecnológicas. Afinal de contas, a gente vive num mundo que cada dia está evoluindo absurdamente, diga-se de passagem, e todas as áreas que ficam para trás, no caso de não desenvolverem inovações tecnológicas, não desenvolverem tendências, isso é bastante ruim caso você esteja buscando escolher uma área para iniciar uma carreira. Vou dar um exemplo bastante claro. Existem profissões que, ao passar dos anos, se perderam e estão cada vez morrendo. Por quê? Porque elas não foram acompanhando a tendência, não foram acompanhando a inovação. Um caso desse é o torneiro mecânico. Antônio, eu não faço ideia do que é um torneiro mecânico. Pois é, jovem, torneiro mecânico era o profissional que fazia peças em máquinas, peças metálicas, diga-se de passagem, em máquinas sempre sob medida. Então, eu preciso, por exemplo, fazer uma peça com tais dimensões, ela é muito específica, eu não encontro essa peça em nenhuma loja, peça metálica. Você ia no torneiro mecânico, dava para ele as dimensões, falava o jeito que você queria, ele ia lá e fazia. Ou então, caramba, eu preciso de uma peça para pegar um carro, que eu acho que carro todo mundo vai ficar aí bem confortável com o exemplo. Eu quero uma peça para um Fusca, por exemplo. Hoje em dia você quase não encontra muitas peças para Fusca. Na época que o Fusca já era um carro antigo, eu tenho 36 anos, bota 36 anos atrás no nosso túnel do tempo. Já devia ser o Fusca um carro antigo, lembrando que já tinha Fusca na Segunda Guerra Mundial. Então, já era difícil você encontrar a peça, o torneiro mecânico ia lá e fazia. Só que com o passar dos anos, voltando do nosso túnel do tempo, cada vez mais a gente tem aí as inovações tecnológicas e as peças vão se tornando mais descartáveis. Ué, Antônio, como assim? Ora, hoje em dia, diga-se de passagem, você não encontra muitas peças de reposição. Vale muito mais a pena você comprar um produto novo do que consertar um antigo. Logo, aquela profissão que você utilizava para poder consertar, ela vai ficando cada vez mais escassa. E aí você acaba escolhendo uma área que não tem como se desenvolver, acaba se frustrando e acredita que a melhor opção, por exemplo, é mudar de ramo, que é uma outra coisa muito doida, mas isso aí você talvez não esteja preparado para o dia de hoje e a gente vai deixar para uma próxima conversa. Ponto número 2. Demanda e oferta de serviços ou produtos na área. Sim, jovem, na hora de escolher a sua profissão, e diga-se de passagem, a área da sua profissão,
é necessário ver um mercado aquecido. Ué, Antônio, o que é um mercado aquecido? É um mercado que tem aí bastante demanda, precisa de bastante quantidade de profissionais, seja para poder fazer serviços ou para confeccionar determinado tipo de produto. Um exemplo interessante é a quantidade de pessoas que trabalham agora com doces artesanais. Caso você queira trabalhar dentro dessa área de alimentação, a parte de brownie, chocolate artesanal, doces artesanais é uma área que está bastante aquecida. Principalmente porque cada vez a gente tem mais receitas diferentes, produtos nacionais, internacionais. A pessoa coloca ali um Paranauê, Paraná, doido pra caramba, e faz com que o sabor fique diferente. Aquela diferença faz total escolha dependendo do seu público-alvo. Por isso que a demanda de oferta de serviços e produtos ela é bastante interessante. Uma outra forma de você poder ver o mercado aquecido vale também por alguma inovação tecnológica muito absurda. Eu lembro que quando eu estava na época da faculdade, havia ali um aquecimento do setor naval no Brasil, olha quanto tempo faz isso, e as pessoas daquela época que investiram dentro dessa área conseguiram, assim, encontrar o seu oceano azul. Aliás, gostei muito dessa frase oceano azul, e é exatamente o que você, jovem, vai estar procurando na hora de escolher a sua área. Ver ali um oceano azul, onde você pode olhar e dizer assim, caramba, muita gente está precisando, não tem tanta gente assim trabalhando, o valor é bom, eu consigo trabalhar fazendo um trabalho de qualidade, de excelência, braba demais, então é ali aonde eu vou trabalhar. Vamos então complementar agora com o ponto número 3. Competitividade e concorrência no mercado. Isso também é importantíssimo você avaliar. Porque a área, ela não necessariamente precisa ser algo que ninguém fez ainda. O nicho, sim. E diga-se de passagem, esse é o tema para o nosso próximo episódio. Mas a área não necessariamente precisa ser específica. Você pode trabalhar numa área que tenha alta competitividade, alta concorrência no mercado e mesmo assim se destacar por trabalhar em um nicho oceano azul. Mas no caso da nossa área, se for possível, dentro daquelas condições CNTP, caramba, Antônio, CNTP, aquela parada do colégio, é mesmo, meu querido, minha querida. Condições normais de temperatura e pressão. Se você encontra ali um mercado, uma área que tem uma baixa competitividade, uma baixa concorrência, e você observa e fala assim, caramba, o conhecimento que eu tenho dá para poder me destacar absurdamente, eu vou conseguir alavancar e ser feliz dentro desse segmento. Não perca tempo e corre atrás do seu lugar ao sol. Entretanto, se você analisa e vê que, poxa, dentro da minha profissão tem áreas que têm alta competitividade e alta concorrência no mercado, mas eu não tenho nada que eu faço que dá para poder me destacar, talvez valha a pena você mudar ali de área, não mudar a sua profissão. Entenda bem, eu não concordo, não sou uma pessoa a favor de dar o conselho de você mudar de profissão. Você dá muito trabalho, você estudou, teve ali um tempo dedicado. Se está acontecendo alguma coisa de errado, a gente tem que corrigir o que está errado, tá? Só para deixar isso aí bem claro dentro do episódio. E para poder ilustrar esse ponto com um exemplo, eu quero pegar o caso de barbearias ou salões de beleza. A parte de estética, vamos pegar aí a área de estética, correto? E aí você pode pensar, pô, mas tem um monte de barbearia, por que eu vou abrir uma barbearia se tem tanta competitividade, se tem tanta concorrência no mercado? É só você pensar em qual vai ser o diferencial. Aí que vem a questão do nicho, já vai estar matutando aí a tua ideia para o nosso próximo episódio.
Por quê? Na minha barbearia, por exemplo, eu vejo um problema X ali dentro das barbearias que no meu estabelecimento não vai acontecer. Toda vez que eu vou cortar cabelo, existe uma situação de que ou você vai numa barbearia que agenda, e muitas das vezes, raramente você consegue chegar no horário agendado e ser atendido, porque intempéries pode acontecer, e aí você agendou, chegou lá e tá ali atrasado. Não adiantou de porcaria nenhuma você marcar, né? Foi um tempo gasto à toa. Mas quando você consegue chegar ali no horário, a pessoa também já está pronta para poder te atender e você é atendido no horário, isso é um sentimento muito bom. Porém, observo que a maioria das barbearias não deixa um barbeiro coringa, um barbeiro que pode atender qualquer pessoa ali que chegar do além-vida, ou até dois, não sei, aí vai depender do seu estudo de público-alvo, como que as pessoas elas vão cortar cabelo onde você está localizado. Tem muita gente que vai no início do mês, vão no meio, vão no final, não sei, você tem que saber, o negócio é seu. Tem que fazer esse estudo. Mas é muito ruim, por exemplo, ficar esperando. E isso aqui eu posso estender principalmente a parte de medicina. Nossa, quem já não ficou ali pistolado de chegar, marcar um médico, chegar no horário e ficar ali às vezes 2, 3, 4 horas esperando? Dá uma impressão assim, nossa, o médico é muito bom, a médica é muito boa, eu estou aqui esperando, tem centenas de pessoas que vêm fazer a consulta. Mas, na verdade, jovem, isso é um desrespeito com você. Eu prefiro ir num médico muito bom que me atenda no horário, que não me faça ficar esperando, mas que eu também chegue no horário para poder ser atendido. Então, todas as vezes que eu encontro alguma pessoa que trabalha dentro da competitividade e da concorrência no mercado, a pontualidade, que é um diferencial para o nicho e pode trabalhar um ponto forte, eu prefiro ficar com esse serviço. Então você observa, da mesma forma que coisas me incomodam, coisas podem te incomodar também, e são essas questões que você vai trabalhar para poder driblar a competitividade e fazer com que a sua concorrência não seja sagaz, você consiga ali o seu lugar ao sol. Quarto tópico. Perfil do público-alvo e segmentação de mercado. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Muitas das vezes, desde que eu me entendo por gente, quando eu comecei a trabalhar com capacitação profissional, que é na minha trajetória, durante um bom tempo eu fui professor de ensino médio preparatório para o vestibular. Mas quando fiz a transição para trabalhar com capacitação universitária, muitas das vezes as pessoas escolhem uma profissão e não prestam atenção que o que elas querem fazer depende de um cliente, depende de um público-alvo. E isso aqui mata completamente. Por quê, Antônio? Porque, por exemplo, vamos pensar ali uma situação bem fácil, tá? Eu vou ser um engenheiro civil. Quero trabalhar fazendo casas. Meu objetivo é, por exemplo, ter uma empresa que eu vou ter que comprar terreno, fazer a casa e vender a casa pronta. Ou então comprar ali o terreno, fazer o projeto para a pessoa para poder construir a casa. Ou então a pessoa já comprou o terreno e eu quero construir a casa dentro de um projeto que eu criei. Estou trabalhando nessa parte de construção civil. Muito bem. O público-alvo de casa vai fazer total diferença. Se você, por exemplo, trabalhar construindo casas, estou falando só a construção, de 100 a 200 mil, é um público-alvo. Agora, se você for construir uma casa que vai ter ali um custo, por exemplo, de 800 mil a 1,5 milhão, é outro público-alvo. São pessoas completamente diferentes, que têm educações completamente diferentes, experiências de vida muito diferentes, e também, além do perfil do público-alvo, tem as exceções, que são aquelas pessoas que, por exemplo, a maioria da vida dela foi muito humilde e ela conseguiu uma absurda ascensão de vida porque decolou fazendo alguma profissão ou tendo alguma oportunidade. Ela é inserida num novo público, mas não tem o comportamento padrão que se espere daquele perfil.
Isso é muito comum. E cada vez mais na nossa vida isso está sendo comum. O público-alvo, ele o tempo todo está em movimento, ele o tempo todo está mudando, sabe? É igual você pegar, por exemplo, o perfil do aluno. A gente pode até pegar esse exemplo. O aluno, quando eu comecei a trabalhar, tinha um perfil. Estou falando do ensino médio. Depois peguei o universitário, outro perfil. Aí você tem o universitário público, tem um outro perfil. Universitário de faculdade particular, mais um diferente. Agora tem a questão do FIES, que aí você tem várias faixas etárias diferentes. Então, você observa que cada vez mais isso vai mudando. E para a profissão é importante. Se você não gosta de trabalhar com determinado público, se você não consegue ali fazer a comunicação de forma eficiente com aquele público, já deu ruim. É óbvio que vai dar chabu na tua profissão. Você não vai entender, não consigo cliente, por que será? Vai ver que você não consegue trabalhar a comunicação com aquele público e acaba sendo grosso, sendo grossa, não sabe como ativar a dor da pessoa, como persuadir a fazer um determinado serviço. E quando eu falo persuasão, é diferente de manipulação, tá, galera? Persuasão é você encaminhar a pessoa para uma escolha boa que ela vai fazer. Você vai dar as opções, vai ver quais são também as opções que a pessoa tem dentro das suas ofertadas e direcionar a melhor escolha que vai atender dentro do universo que ela tem. A mesma coisa é a segmentação de mercado. Se você vai para um mercado que não é a tua praia, você vai para um segmento que você não gosta, que dá muita apurrinhação, você olha e fala, caramba, hoje é segunda-feira, eu tenho que ir pro trabalho, caramba, chegou sexta-feira, sextou, mas daqui a 2 dias já é segunda de novo. Aí tá com um problema, porque não pode ser assim. O trabalho literalmente não pode te dar trabalho. É uma coisa que é necessário estar na sua cabeça. Antônio, eu discordo de você. Trabalho é ruim, trabalho dá trabalho sim. Tudo bem, jovem, você pode discordar o quanto você quiser. Mas deixa eu só te passar a visão aqui, com uma gíria bem carioca, né? Passar a visão. Se você pegar de domingo a domingo, são 7 dias na semana. 5 desses você trabalha. 2, em geral, você está descansando, às vezes somente 1. Se o trabalho for algo que dá trabalho, se a segmentação de mercado for ruim, se o perfil do público-alvo for um perfil que você não suporta, aquilo ali te causa peso, te causa angústia, é ruim pra cacete de você trabalhar, você tá com um problema muito sério. Você pode discordar, mas isso não muda o fato de você estar com um problema. Agora, quando você trabalha com o público-alvo correto, com a segmentação de mercado adequada, tudo é muito leve. E digo por experiência própria. Hoje que a gente trabalha só com sistema online ou online ao vivo, tá? Online quando a aula é gravada, online ao vivo quando eu estou presente ali durante a administração da aula. A gente segmentou um público-alvo para poder trabalhar com os cursos de capacitação. Segmentei o mercado para poder trabalhar também. Eu posso fazer muitas coisas. Eu sou engenheiro, beleza. Eu poderia trabalhar com matéria universitária, posso trabalhar com curso de capacitação, poderia trabalhar com projeto, poderia só fazer ali a inspeção, a auditoria, tem a penca de coisas. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar como auditoria. Acho um porre, para mim seria penoso acordar de segunda a sexta para poder fazer uma vistoria ou uma auditoria. Tem gente que ama. E aí cada um está dentro do seu quadrado sem nenhum problema. É assim que o mercado tem que ser. Cada um tem que escolher o que mais gosta de fazer, o que se sente mais confortável para não ter problema. Quando eu não segmentava o meu público-alvo, eu ficava mal. Por quê? Porque a gente trabalha com os cursos com uma faixa de valor. Se eu estou pegando um público-alvo que não é o público dessa faixa e ficar ali ofertando, não vai dar em nada, você vai dando murro em ponta de faca. Entende? Então isso é importante, você segmentar quem que você vai trabalhar, qual é a faixa etária, qual é a faixa de salário daquele público-alvo, onde essas pessoas estão, a segmentação do mercado, quais são as opções daquela área que você tem para poder trabalhar. Outra coisa importante que ainda está dentro desse modelo de tópico é você escolher uma segmentação de mercado que você tem condição de ser inserido. Antônio, eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com modelagem computacional, que é da minha área também.
Beleza, mas e aí, você tem como comprar um computador minimamente razoável para poder dar o start na profissão, instalar os programas para poder trabalhar com isso? Não tem. Então você, se entrar nessa área, tem que estar ciente disso. E talvez você tenha que, dentro do seu planejamento, separar um tempo de trabalho com uma outra coisa para juntar o dinheiro, para poder ter aquele suporte, né, aquela base necessária, aquela estrutura necessária para você poder trabalhar. Do contrário, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Eu tenho um monte de curso de capacitação, mas eu não tenho um computador para trabalhar com o que eu aprendi no curso. Já deu ruim. Eu conheço muitas receitas, mas a minha cozinha não comporta nem poder fazer uma produção mínima para eu poder ter ali um mostruário e vender na rua os produtos que eu faço. Já deu ruim. Tem que ter ali a estrutura necessária. Gente, estrutura é chave para o sucesso. Assim, se eu puder, de tudo que eu vou falar hoje nesse episódio, ficar marcado no seu coração alguma coisa para que você possa trabalhar dentro do seu planejamento tenha a estrutura mínima. Porque, do contrário, você não entende porque as coisas não evoluem. E para poder fazer uma estrutura, tem um preço a ser pago. A gente demorou um tempão, a empresa abriu em 2018. A gente foi ter o escritório com tudo pronto, os computadores prontos em 2020 para 2021. Final de 2021, na verdade, perdão. Então olha aí quanto tempo se passou pagando computador 24 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, muitas das vezes deixando de fazer coisas para poder atingir o meu público-alvo e também trabalhar com a segmentação de mercado que a gente entendeu que era a melhor para a nossa empresa. Tópico número 5. Regulamentação e legislação específica da profissão. Aqui no caso, eu quero chamar a sua atenção basicamente para o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Antônio, o que é essa tal de CBO? Toda profissão que é reconhecida de alguma forma aqui no Brasil, ela tem um número de registro no CBO. E dentro desse número de registro, você tem as macroáreas do CBO, que são aquelas áreas ali onde você pode trabalhar, e dentro dessas macroáreas tem as atividades que podem ser exercidas, bem como o último campo, lá no finalzinho, trabalha as competências pessoais que um colaborador daquele setor, daquela área, precisa ter para poder estar no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que é necessário você observar logo desde o início. Primeiro, tendo em contato o relatório de atividades da CBO, você vai ter uma visão clara da quantidade de áreas de trabalho e das tarefas que você vai precisar realizar como profissional. Isso vai te ajudar muito, principalmente nos momentos mais difíceis durante ali a sua capacitação no curso. Porque você vai olhar e falar assim, caraca, eu odeio tal aula, odeio tal matéria, mas na CBO essa matéria é base para esse serviço que eu posso executar como profissional. Então, engole o choro, você já é adulto, você já é adulta, corre atrás do vento, bate o calcanhar no bumbum e faça o seu melhor para poder ter ali aquele conhecimento e poder se destacar no mercado de trabalho. Além disso, as competências pessoais são absurdamente importantes, porque na entrevista, o que você acha que o avaliador vai estar vendo? Se você tem aquelas competências pessoais para poder estar ali trabalhando naquela profissão. Então você, pequeno jovem, você, linda princesa, precisa conhecer quais são as competências que é necessário desenvolver para que a pessoa possa te avaliar. Uma profissão que pede pessoas que sejam extrovertidas, se você for introspectivo, ali fechadão, ali fechadona, assim, não fala muito, quase não observa, assim, sabe, eu fico aqui na minha, tô muito quieto, ferrou, você já tá fora do processo seletivo. Por quê? Porque é necessário alguém extrovertido, alguém que esteja ali com a competência necessária para estar naquela profissão.
Antônio, mas você falou muitas coisas que eu nem fazia ideia hoje. Calma que a gente ainda não chegou nem na metade. Estamos quase chegando na metade. Tem mais coisas para poder falar ali ainda também. Mas isso é um ponto que eu vejo uma quantidade enorme de reprovação. Se você não tiver adequado às competências pessoais do CBO e não conhecer o que pode ser feito dentro da sua profissão, você não sabe onde procurar nem a empresa para poder botar o currículo. É o que antigamente se chamava de você não tem o perfil da empresa, sabe? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi numa entrevista de emprego que eu não demonstrei uma competência pessoal para um cargo de telemarketing. Graças a Deus eu não trabalhei com isso, porque eu não teria realmente a menor competência pessoal para isso, eu não tenho paciência para tal. E, o avaliador viu muito claro, esse cara não tem paciência para poder fazer atendimento receptivo. Sabe, manter ali, quando você quer cancelar aquele plano que tá te apurrinhando o juízo, eu deveria ser aquela pessoa para te manter no plano, eu não teria condição alguma, tá? Por quê? Porque eu não tenho ali a condição alguma mesmo. Agora, esse tópico de regulamentação e legislação específica da profissão não exime nem exclui também você conhecer a parte legal, para também você ter ideia ali do que você pode legalmente fazer ou não fazer para não ter problema no seu futuro. Então, fique atento, fique atenta com a parte legal, consulta aí advogado para poder depois não ter que pagar aquele boleto que vem do Além Vida caro pra caramba sem parcelamento. Show de bola? Grau de especialização e capacitação necessários. Isso aqui é um outro ponto. Hoje, mais do que nunca, apenas ter um curso técnico, ter uma faculdade, não é o bastante. É necessário ter um grau de especialização e capacitação para você poder entrar na área. Veja só, jovem, estou falando entrar na área, não falei se desenvolver na área. Tem ali um mínimo top para você poder falar assim, com isso aqui eu agora vou começar a competir. Sem o grau de especialização ou a capacitação necessária, já era. E é muito importante, muitas das vezes, especializações que você nem imaginou que iria fazer. Me pegando como exemplo, que eu gosto de me citar bastante, né, porque eu já passei por diversas situações que eu estou falando aqui dentro do nosso podcast. Muitas das vezes eu bati cabeça por falta de conhecimento que hoje eu passo para você. Vamos pegar ali o grau de especialização. Eu tenho 3 MBAs. Gestão de Centros de Educação Superior, Marketing Vendas e Marketing em Redes Sociais. Mas eu sou engenheiro. Sim, mas eu preciso desse conhecimento de marketing, de rede social e de venda para poder executar a minha função na empresa que eu trabalho. Mas a empresa é sua. Sim, por isso mesmo. Por isso mesmo eu preciso ter esse conhecimento. A minha sócia, a Elaine, também tem 2 MBAs. Design Thinking e Gestão de Negócios. E também fez o MBA em Marketing para poder trabalhar marketing de redes sociais, para poder me ajudar nesse mundo novo que é a era digital. E cada vez mais está alavancando. Já cheguei a passar para mestrado na UF, mas não concluí o mestrado porque eu vi que não era bem isso, a especialização necessária para poder alavancar a empresa no momento que a gente estava. Fui mais para as capacitações, comecei a fazer um monte de curso para poder montar o nosso material, para poder fazer o melhor sistema de ensino online ao vivo do mundo. E diga-se de passagem, eu espero um dia chegar nesse reconhecimento a nível mundial. Eu quero poder chegar no final da minha vida e falar assim, caraca, cara, o mundo inteiro reconhece que o nosso sistema é o melhor do mundo. Não estou dizendo que hoje ele é o melhor do mundo. Estou dizendo que eu estou trabalhando junto com a Elaine para fazer com que a especialização, o nosso sistema seja o melhor. Pelo menos a gente já tem aí 5 estrelas em qualquer avaliação desde que a gente abriu o sistema. Então isso já é um ponto positivo. Mas eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Você tem o seu alvo? Você tem a sua meta? Você quer ser o melhor só no Brasil, só na sua cidade? Você quer ser o melhor no mundo? Você quer deixar a sua marca na história?
Você pode pegar, pô, Leônidas, 300 de Esparta, o camarada lutou numa guerra, tá eternizado. Entende? Jesus Cristo, pô, mais eternização do que essa, impossível. Então, para que você consiga fazer, assim, esse movimento, não só de entrar, mas também se desenvolver e ter ali a sua posição na sua geração, na sua história, vai ser necessário você ter aí especialização e capacitação. E para você ver como que é importante, veja só, eu tenho a minha graduação, tenho 3 MBAs, cursos de capacitação, pelo menos ali, eu já parei de contar depois de 40, tá? Mas eu tenho mais de 40 cursos de capacitação voltados para a minha área de atuação em educação. Edição de imagem, edição de vídeo, edição de texto, no caso copy, cursos de marketing, tráfego pago, enfim, tem a pinca de troço ali que o tempo todo eu preciso estar trabalhando indiretamente ou diretamente para poder desenvolver o que eu faço. Então você, pequeno jovem, você, pequena menina princesa, também precisa ver, ó, a área que eu escolhi é essa. Para essa área eu preciso ter essa capacitação e essa especialização base mínima, e para poder seguir carreira dentro de um nicho de mercado, dentro de um segmento mais específico, eu vou precisar chegar a ter tal conhecimento, preciso chegar ali, ó, com mais, tipo, 3, 4 cursos, uns 2 MBAs ou um, talvez tenha que fazer um mestrado, dependendo da situação, um doutorado, para chegar no final da carreira com a posição, com o nível de salário que você deseja ter. A gente vive, e agora eu vou abrir um parênteses bem grande, a gente vive numa era que o esforço mínimo ele é muito valorizado. Ah, quanto que eu preciso para poder passar? 6, a pessoa vai e se esforça para 6. Ah, quanto que eu preciso para poder trabalhar e fazer o meu mínimo? É isso, eu vou fazer o meu mínimo. Mas se você quer se destacar, se você quer alavancar, se o seu objetivo é chegar no final ali da sua caminhada e você colher todos os benefícios, todos os prêmios necessários, isso vai te exigir um preço. E esse preço da caminhada está relacionado aí com o estudo que você desenvolveu desde o início até o final da sua carreira. Próximo tópico: nível de remuneração e benefícios oferecidos. Ah, Antônio, aqui existe um futebol brabo demais. Porque se você não sabe qual é o salário, como é que você está indo para essa área? Quais são os benefícios que são ofertados? Você gosta daquilo ali que estão te passando? Porque uma coisa, e gente, meu Deus do céu, aqui dá vontade assim de chorar às vezes, sabe? Porque já cansei de ver pessoas vindo falar comigo, eu quero ser tal profissional. Por quê? O que você gosta na profissão? Eu acho muito legal. E eu acho, me parece que o salário é muito bom. Eu conheço uma pessoa que ganha muito dinheiro, então, claro, se ela ganha absurdos de dinheiro, mesmo que eu não seja tão bom, tão boa quanto ela, pelo menos eu tenho ali as migalhas do pão caindo da mesa e vou conseguir ali ter um salário muito bom. Isso aí é uma falácia, isso é um problema. Não é porque, por exemplo, o Neymar ganha muito bem que todo jogador de futebol é muito bem sucedido. Não é porque todo jogador de futebol da classe A, da Série A, ganha ali um salário razoável, que o da Série B, C, Junior, Sub-20, Sub-17 também vai ganhar a mesma coisa. Então tem que tomar cuidado. Canso de ver pessoas iniciarem cursos sem nem saber qual é o piso. E aí depois que a pessoa fez o estudo, olhou e falou, caramba, é isso que eu vou ganhar de início? Que escolha ruim que eu fiz. Caraca, que droga. Ferrou, gastei meu tempo à toa. Isso é muito triste. E isso eu não quero para sua vida. Eu lembro que na época a gente tinha um curso presencial de gestão de microempresas para pequenos negócios. Eu lembro de uma aluna que queria muito abrir um determinado comércio. E ela achava que a pessoa que ela conhecia que tinha aquele comércio ganhava muito dinheiro. E aí, assim, um dia eu peguei e falei, cara, eu preciso dar um choque de realidade. Vamos ver se ela tá certa. Ou então, se a minha opinião ela tá realmente muito fora do padrão.
eu peguei a quantidade de alunos que aquela pessoa tinha, quanto cada um pagava, quanto de hora de trabalho a pessoa ali estava trabalhando por mês e montamos a previsão média de ganho que essa profissional teria. E quando essa aluna viu que, vamos supor, em números, ela pensou que a mulher ganhasse 10 mil reais por mês, ela viu que com muito esforço ela conseguia fazer entre 2 a 3 mil reais por mês, não passou a ser tão interessante. Tipo, caramba, mas eu achava, sabe, o nível de remuneração eu acreditei que fosse, já era. Ah, eu acreditei que tivesse tal benefício, e não tem! E aí pegadinha do malandro, glu-glu, se fufô! Pois é, a pegadinha do malandro chegou, entende? É bem complicado. O grau de especialização, que foi o tópico anterior, também. Ah, mas eu quero trabalhar em tal área. Eu acho que tem que ser formado em tal curso. Eu acho? Como assim você acha? Você tem que saber, tem que pesquisar. Lembra que eu acabei de falar sobre o esforço mínimo? O esforço mínimo te gera resultados podres, te gera resultados medíocres. Então, se você quer um nível de remuneração bom, um benefício oferecido bom, vai ser necessário fazer um esforço tão bom quanto. Oportunidades de carreira e crescimento profissional. Aqui toma muito cuidado e, na verdade, eu já vou pegar esse tópico com o próximo. Empresas e organizações que atuam na área. Agora eu vou fazer um 2 por 1. É promoção no Café no Becker. 30 ovos, 10 reais. 30 ovos, 10 reais, freguesa. Pizza, pizza, pizza. Compre hoje a sua pizza. Bom, quem não mora em Niterói, no Rio de Janeiro, talvez não saiba, mas na minha cidade, todo final de semana tem um cara que vende o ovo, 30 ovos, 10 reais. Agora tá 15. E também, mas o bordão ficou com 10. E também tem o cara da pizza que só passa no final de semana. Se você quiser comer durante a semana, o cara te sacaneia. Tipo, não vou te vender, só vou te vender no final de semana. Mas bora lá. Empresas e organizações que atuam na área, é necessário ver se são empresas familiares ou se são empresas que não tenham esse cunho familiar. Porque, em geral, empresas familiares, é difícil você ter uma carreira, uma projeção de crescimento profissional. Estou dizendo que é difícil, estou dizendo que é impossível. É apenas difícil. Porque, em geral, a empresa ela serve para poder gerar lucro para o dono, isso está certo, tá? E aí, o dono, ele primeiro vai priorizar a família dele. Ele não está muito preocupado assim, com a sua projeção de carreira. Agora, uma empresa que não tenha esse cunho, seja uma empresa multinacional ou uma empresa do tipo franqueada, por exemplo, uma franquia, tem ali as oportunidades, tem o crescimento profissional, tem a escadinha, né, para você poder subir, seja uma carreira horizontal, uma carreira em Y, uma carreira vertical. Aí depende, né, do que você vai escolher. Antônio, não tem ideia do que é carreira vertical, horizontal. Se você tem dúvida quanto a isso, escreve aqui no comentário do episódio, eu vou deixar uma caixinha no final, e aí você pode pedir ali o tema do que você quiser, que eu gravo um podcast falando sobre. Mas basicamente, assim, a carreira horizontal é uma carreira que você mantém sua profissão e diversifica os nichos de atuação. Já na vertical, você vai crescendo e aumentando os cargos na carreira. Isso é o que a maioria das pessoas buscam hoje quando falam em oportunidade de crescimento profissional. Elas querem mudar de categoria, mudar ali na CBO, mudar eu vou começar como técnico, depois eu vou para gerente, depois gerente 1, 2, 3, sócio, diretor, proprietário, rei supremo do universo, rainha da majestade divina da empresa ali, a CEO. E quando você não tem mais aonde chegar, você chegou no final, tá ali o seu objetivo concluído. Na hora de escolher uma área, primeiro você tem que ver as empresas onde você está situado, se elas correspondem com a sua expectativa. Porque você pode ficar frustrado, você pode ficar frustrada. Eu quero crescimento de carreira, quero fazer uma carreira vertical. Mas a maioria das empresas são de pequeno porte e são familiares. Talvez você não consiga. Mas se eu mudar de estado, esse panorama muda. Mude de estado. Eu tenho um colega de faculdade
o Lucas Maia, que ele simplesmente saiu aqui do Rio de Janeiro, foi para Goiânia, se eu não me engano, porque lá tinha mais oportunidade dentro da área para ele. Ele foi muito feliz, está lá, felizaço com a escolha que ele fez. Muito feliz por ele. Falou até que a comida de lá é diferente, né? A gente sempre toca num ponto de comida. Porque a empresa e a organização dentro da área que ele atua precisava estar ali com a expectativa alinhada junto com a expectativa que ele tem. Não adianta você trabalhar numa empresa e querer que aquela empresa que não tem as oportunidades de carreira e crescimento profissional se adapte a você. Já trabalhei numa empresa familiar, por isso que eu bato tanto nesse tópico, bato tanto nisso, e achava que a empresa ia me gerar oportunidades e crescimento. Não gerou, me frustrei muito feio. Assim, passei perrengue. Não quero nunca mais passar isso na minha vida, por isso que eu tenho a minha empresa hoje. E luto para poder fazer dela o melhor que eu puder, porque eu não quero voltar a ter as experiências, voltar a passar as humilhações, voltar a ter ali os problemas que eu tinha, principalmente de mentira, porque não adianta, é o perfil da empresa, não tem nada a ver comigo, eu que estava errado ali na parada. Você também pode estar errado no lugar que você trabalha hoje. Ah, Antônio, então quer dizer que está me orientando a largar o meu emprego, meter o pé e mudar de vida? É óbvio que não, né? Você também não é maluco, não é maluca de largar um emprego assim a Deus dará, a não ser que você tenha como se sustentar. Mas se você não tiver como se sustentar ou tiver algum tipo de dependência, algum tipo de responsabilidade como eu tinha na época também, é importante você se manter e fazer uma estratégia para poder mudar de vida, mudar de área, mudar de carreira. No caso, a estratégia que a gente teve foi o tempo que eu trabalhei ali 3 anos, dos 2 últimos anos até o final, foi pegar o dinheiro e investir na nossa empresa para poder fazer o start necessário, ter a estrutura mínima base para poder a gente conseguir se desenvolver para ter hoje o que a gente tem. E agora também eu quero me desenvolver mais para conseguir muito mais coisas que a gente tem hoje. É sempre assim, você tem que olhar o seu alvo lá no final, você tem que ver aonde você quer chegar e correr atrás disso. Contexto macroeconômico e político que impacta a área. E isso aqui, então, a gente que está aí em 2023, mudando o cenário político, mudando o cenário econômico, empresas que você nem imaginava que iria assim, fazer demissão em massa, fazendo demissões em massa, um cenário bastante complicado e delicado, claro, vai impactar também na sua escolha. Se você tiver escolhendo uma área que está indo em contramão ao que está acontecendo, beleza. Tá o mundo se acabando, você está escolhendo uma área que está ali muito bem em ascensão. Eu lembro que quando teve a crise de 2014, um setor que alavancou muito foi o setor de beleza, a indústria de cosméticos. Mas estava o mundo se acabando numa crise aqui no Brasil, no governo Dilma. Sim, mas e aí? E aí que esse setor bombou. Porque as pessoas estavam mal, em depressão, tristes e precisavam ficar mais bonitas, não só para conseguir emprego, mas também para o bem-estar delas. Uma maquiagem muitas das vezes é mais barata que um remédio para depressão. Eu falei assim num tom diferente, mas eu estou falando uma coisa muito séria. Se não cuidar ali da cabeça, da sua mente, o boleto vem. Eu já tive crise de pânico e ansiedade, eu sei como é ruim. Sabe, tomar remédios assim controlados para você poder passar pela crise, passar pela situação braba e voltar ao seu estágio natural. Eu sei como é esse processo. E isso está ligado muito com o contexto macroeconômico e político. Imagina, você está há 20 anos dentro de uma área, se de repente foi mandado embora, não tem como voltar, porque aquela área sua está, sabe, derretendo. Ou então você não viu o contexto macroeconômico, fez um esforço gigantesco para poder trabalhar ali em algum lugar, em alguma área, e quando chegou no final, quando você finalmente assim está com tudo pronto, a área despencou, porque você ficou no fantástico mundo de Bob, na bolha, e não viu o que estava acontecendo ao redor. Não estou dizendo também que você tem que ser um cientista político, os especialistas que hoje em dia nós temos por aí. Não é isso.
mas é acompanhar o que está acontecendo. Um ponto curioso e interessante que eu quero trazer aqui foi que em 2019 para 2020, eu lembro que a gente comprou um móvel, na época que a empresa ainda era presencial, e esse móvel veio com uma nota fiscal falando já sobre o Covid, numa época que nem se falava sobre Covid ainda, mas na nota fiscal já tinha ali as orientações, o que era a doença, os cuidados que deveríamos ter em relação ao contágio. E eu fico assim, gente, eu não olhei a nota fiscal na hora, eu só fui olhar tempos depois. Na verdade, eu só olhei quando nós saímos do presencial e fomos para o online, e pegando ali, né, a papelada, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui joga fora, isso aqui guarda, porra, isso aqui, poeira, cof. Eu vi ali a nota fiscal e falei, cara, já estavam falando sobre isso e eu não me atentei. Nunca mais deixei de ler a nota fiscal na vida. Da mesma forma, apesar de eu não gostar muito de falar sobre política e ficar debatendo, que eu acho isso meio inútil, que, na minha opinião, você tem que escolher um lado e entender que quem tem poder para poder mexer naquele lado que você escolheu é quem vai fazer. Quem tem poder é quem manda, tá? Mas também não é a discussão do episódio. Então, mesmo que você não tenha poder para poder mudar alguma coisa, o poder do conhecimento você tem. Para olhar e falar assim, cara, isso aqui está indo por água abaixo, preciso me reinventar, preciso melhorar, preciso ir além, porque o que eu tenho aqui agora não vai ser suficiente, não vai estar funcionando. O nosso contexto macroeconômico da área ou o contexto político vai afetar diretamente no meu bolso, então eu preciso ver quais são as opções que eu tenho dentro da minha profissão para resolver esse problema. E por último, não menos importante, o tópico final é sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Aqui eu tô falando num ponto delicado toda a vida, porque existe a necessidade da diversidade, existe a necessidade da inclusão no mercado de trabalho de vários perfis de colaboradores, porém é complicado trabalhar essa ideia e falar sobre isso, porque é tema e tópico para bandeiras de minoria. Eu não quero trazer esse tópico com um cunho politizado, não é isso que eu quero. O que eu quero aqui é dizer apenas o seguinte, o ponto da diversidade. Eu quero trabalhar no estaleiro. Lembra que eu falei no início do episódio sobre o setor naval? Quero trabalhar no estaleiro. Tá bom. Beleza. Eu sou mulher. No estaleiro, o público-alvo maior da equipe são homens. E aí você quer trabalhar dentro do estaleiro sendo a engenheira responsável por uma equipe de 200 colaboradores da área técnica ou da área operacional que vão estar submetidos a você. Existe uma possibilidade alta de você não ser contratada. Porque, no caso, a diversidade nesse ponto vai indicar que o colaborador que tem o melhor perfil seja um homem. Da mesma forma que, para determinados cargos em escritório, em gestão e liderança, base da equipe que vai controlar o restante das filiais, parte central ali, há mais chances de uma mulher ser contratada do que um homem. Antônio, eu acho isso injusto. Tudo bem, você pode achar o que você quiser. Eu não estou aqui para poder mudar a sua opinião. Você pode discordar 100% do que eu estou falando. Mas isso não muda o fato de que a empresa, a pessoa que vai estar contratando, vai ter também 100% da opinião dela e vai estar nem aí para o que você pensa. Dessa forma, a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho da empresa que você escolher, da área que você escolher, tem que estar compatível com as suas possibilidades. Eu lembro que uma vez eu fiz a visita técnica numa multinacional e, dentro dessa questão de inclusão no mercado de trabalho, a pessoa responsável por um setor falou: olha, eu não contrato técnico que não seja do Senai. Eu só contrato técnico tal profissão
técnico de tananã, se for formado nesse lugar. Eu perguntei, mas por que tem tanta escola técnica boa aqui no Rio de Janeiro? Ele falou, pois é, porque a maior parte das pessoas que eu venho aqui fazer o processo seletivo, elas não correspondem com o mínimo necessário para poderem trabalhar. Então não adianta, eu vou gastar meu tempo. Pode ser que tenha alguém muito bom que é formado em uma outra escola? Pode, mas ela vai ter chances ali só se destacar absurdamente na entrevista ou, assim, perturbar ali o juízo, fazer alguma coisa muito diferente para poder conquistar o seu lugar ao sol. Porque ali já existe um raciocínio, já existe ali uma opinião formada. E nas empresas é assim que acontece. Você pode não concordar, mas tudo bem. O problema vai ser seu em não concordar. Isso não vai mudar o fato da realidade ser essa. Tá? Só que você precisa ficar aí bem centrado em relação a isso. Nossa, Antônio, mas pô, tá pesado, mas eu não tenho o que fazer, jovem. Eu posso aqui colocar um algodão no meu microfone para poder trazer uma coisa mais leve, mas a verdade é essa. Já tive também alunas que falaram, eu acho injusto, o processo seletivo eu não passei porque a vaga era para homem. Ou então, dentro dessa questão da diversidade, terem outros problemas, que aí, assim, é a única bandeira que eu levanto, é que não tenha diversidade de nenhum tipo de raça, algum preconceito em relação aos colaboradores, mas eu entendo que determinados cargos é necessário uma força masculina ou é necessário um conceito, um jeito feminino. Mas eu entendo que em determinados cargos vai haver uma preferência pela questão da força biológica que o homem tem, em outros cargos você tem ali o desenvolvimento de gestão que o perfil feminino tem, porque cuida de multitarefas. Isso daí é a única coisa assim que eu olho e falo, cara, não é o ideal, mas é aceitável dentro do contexto pensando na empresa, visando o lucro, visando o trabalho, visando a equipe. Agora, qualquer tipo, e quero deixar isso claro também no episódio, eu repudio qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação que se faça a um colaborador. E a questão da inclusão, principalmente as pessoas que têm deficiência física, eu sou a favor de empresas que tenham possibilidade de colocar no seu corpo de trabalho essas pessoas para poder fazer a inclusão, que elas façam. Às vezes uma empresa, quando é pequenininha, nem sempre consegue fazer esse tipo de inclusão. Mas defendo com unhas e dentes que isso seja feito para as pessoas que precisam. Afinal de contas, por mais que a empresa ela também tenha esse cunho de poder gerar lucro para o proprietário, gerar lucro para os acionistas, eu também vejo que são oportunidades que a gente pode dar para as pessoas, para que elas possam mudar de vida, alcançar seu sucesso financeiro, fazer com que você seja um agente de mudança para o próximo. E isso o mercado de trabalho está precisando ter cada vez mais, ter essa humanização, fazer com que as pessoas olhem as outras como seres humanos, não apenas como um número de registro do CBO ou alguém que, porque tem um salário menor, ela possa ser maltratada por isso. Isso eu repudio completamente. Jovem, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio dos pontos que eu coloquei para poder fazer aí uma revisão da massa. Então nós falamos sobre tendência e inovações tecnológicas, demanda e oferta de produtos e serviços, competitividade e concorrência no mercado, perfil de público-alvo, segmentação do mercado, a parte de legislação, grau de especialização e capacitação que você precisa ter para estar naquela área, a remuneração em relação à quantidade de valor e os benefícios, as oportunidades, crescimento correlacionado com as carreiras das organizações que atuam, o contexto macroeconômico e político, juntamente com a diversidade e a inclusão no mercado, para que você possa estar escolhendo uma área de atuação que seja compatível com os seus interesses, com as suas crenças, com a sua visão de mundo também. Esse foi o nosso tema de hoje. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no nosso próximo episódio, onde eu vou falar sobre nicho de mercado. Belezinha? Um grande abraço e tchau, tchau.